Agora a gente fala de mais um feminicídio registrado na quarta-feira em São Lourenço do Oeste. A Sara Bianca Schneider, de 29 anos, foi morta com um tiro na cabeça dentro do banheiro da própria casa em São Lourenço. O marido, o Sérgio Fabian Schneider, de 37 anos, é um advogado e confessou o crime. O delegado Ricardo Melo, da DPCAM de São Lourenço, conversa agora ao vivo comigo aqui na tela da tribuna. Doutor, muito obrigado por aceitar conversar com a nossa equipe e trazer esclarecimentos sobre esse fato. Queria entender primeiro, doutor, o que o marido da Sara contou para o senhor no depoimento. Boa tarde, Felipe, a todos do Tribuna do Povo. Infelizmente, a gente se deparou com essa situação ontem aqui em São Lourenço do Oeste, por volta das 9h30 da manhã, e a gente tomou conhecimento desse fato, na verdade, pela apresentação do próprio autor na delegacia, na DPCAM de São Lourenço. Ele admitiu que teria praticado esse crime, então, a partir dessas informações, a equipe de plantão, na central de plantão policial, já deslocou até o local e, então, conseguimos, confirmar, infelizmente, esse óbito que havia acontecido na residência. Ele admitiu que teria praticado esse crime em razão de um conflito motivado por um relacionamento realmente conturbado, como se deu para perceber, uma violência psicológica que, em tese, a vítima exercia contra a própria filha do casal, que era uma menina de 4 anos, e teria ameaçado que, então, levaria a menina e retornariam para o Paraná, para Curitiba, de onde esse casal é. Na verdade, eles moravam em Curitiba há 7 anos e estavam desde o final do ano só em São Lourenço, né? E esse relacionamento conturbado já há muito tempo, e em razão daí desse contexto, ele se viu desesperado porque iria perder a filha, né? Então, por esse amor patológico até, de certa forma, né? Em relação à filha, ele acabou ali naquele momento tirando a filha do quarto. A avó da criança estava na casa, então ele deixou com a mãe dele, né, a criança, e como havia arma na casa, né, havia registro de arma, ele pegou uma espingarda calibre 12 e efetuou ali um disparo contra a cabeça da vítima, impossibilitando qualquer chance de defesa para ela. Doutor, de quem era essa arma que ele utilizou no crime? É uma arma registrada. O pai do autor, ele possuía registro de armas de fogo, então havia, na verdade, 4 armas na casa, 2 revólveres e 2 espingardas, né? E ele utilizou, então, uma dessas armas, essa espingarda calibre 12, para efetuar o crime. Doutor, e sobre essa questão do crime, né? Logo após o crime, ele foi direto à delegacia ou foi para algum outro local? Então, a mãe dele estava presente no local logo depois do disparo. A mãe dele preocupada, porque inclusive ele já passava por um problema psicológico, já havia até, inclusive, deixado, segundo a mãe confirmou, a senha do celular dele, caso ela precisasse por alguma razão, entendendo ela que ele provavelmente tentaria praticar suicídio naqueles dias ali, nesses últimos dias. Então a situação estava bem conturbada com o casal e logo depois do fato, então ele pediu para que ela tirasse a menina de casa. A avó, então, né, sai com a filha de casa, sabendo que tinha acontecido alguma coisa, porque ouviu, obviamente, um barulho alto dentro da casa, mas ele não esclareceu o que era, tentou justificar para a mãe que simplesmente teria sido um guarda-roupa que teria caído, né? E aí, nisso, o pai, o marido da avó, estava fora de casa, ela pede para o avô retornar para casa, porque tinha acontecido alguma coisa. Ele demora mais ou menos uma meia hora até chegar em casa, e quando chega em casa, o autor, então, né, admite para o pai que teria praticado o crime, mas que não iria fugir e iria se apresentar à polícia. Tinha algum boletim de ocorrência entre o casal, um denunciando o outro, doutor? Então, em que pese eles tenham se firmado esse relacionamento no Paraná, né, em Curitiba, há 7 anos eles residiam e moravam lá. Em Santa Catarina a gente não tinha registro, mas também verificamos junto à Polícia Civil do Paraná para verificar se havia algum registro e não havia, né? O que indica, né, a possibilidade de ter escalonado realmente para uma situação dessa, né, que é o nosso final trágico, que a gente busca evitar, sem qualquer conhecimento prévio de eventual violência que tenha acontecido, né, nesse ambiente. Mas pelos elementos que até então foi possível colher, né, deu para se identificar que realmente o relacionamento era conturbado, que havia algum tipo de disputa, né, em relação à menina, né, a filha do casal, e essas possíveis situações que envolviam essa situação de ameaça, de terminar o relacionamento, de levar a filha, isso provavelmente iria redundar nesse final, nesse possível crime, né? Então, a gente até alerta, né, que situações, às vezes, a polícia, infelizmente, não tem como chegar, porque não havia uma violência direta entre o casal,
mas que a família, eventualmente, tendo conhecimento dessas circunstâncias, às vezes, né, a complexidade que é um caso desse de violência doméstica, envolvendo o amor por um filho, né, e essa separação, que pode, né, de uma hora para outra, redundar num crime dessa gravidade. Tá certo, doutor. Muito obrigado pelas informações e bom trabalho aí para o senhor. Obrigado, estamos sempre à disposição. Tá certo. A gente tem uma nota-pé também, Alexandre, que é da defesa do Sérgio. A defesa se manifestou enviando essa nota aqui para a nossa equipe da Tribuna do Povo. Também uma informação que a Ângela Bueno apurou é que o velório da Sara está acontecendo agora. 1h30 da tarde começou o velório dela lá em São Lourenço do Oeste. Bem, a gente tem então essa nota que diz o seguinte: a defesa afirma que o acusado se apresentou espontaneamente à polícia e colaborou para o esclarecimento de todos os fatos e que a dinâmica do ocorrido será devidamente demonstrada no processo.